Pessoal, tudo bem? Estamos com mais um De Olho no Green. Hoje vamos dar uma analisada aí, uma olhada, né, nos jogos desse domingão, certo? Finalizar a semana aí, vamos ver as oportunidades. Vejo bons jogos, ainda muito campeonato começando, então a gente tem que tomar um cuidado, tá? Mas temos boas oportunidades aqui, beleza? Vamos para a tela então. Temos aqui algumas oportunidades selecionadas, tá? Já começa aí com o jogo do Mechelen contra o Ghent. O Genk empatou, aliás, perdeu e decepcionou no De Olho no Green de ontem, né? Cara, o Genk teve, acho que umas 26 finalizações no jogo, somente 2 no gol. Isso foi absurdo. O Genk jogou demais ofensivamente, porém de menos na hora de marcar o gol. E, cara, por mais que tenha amassado, o gol é o que importa. Os números nem sempre, né, determinam o resultado, por mais que, claro, na sua maioria os números indicam, né, um determinado comportamento, indicam talvez, né, os gols, mas depende muito dos times, né, fazerem ou não o gol. Então não adianta mostrar como mostrou o Genk, mas não fazer. Enfim, esse é o Ghent. Nós temos Mechelen contra o Ghent. Cara, é um bom jogo. Eu vou numa entradinha segura aqui, porque são duas boas equipes para over. A gente pode ver aqui, claro que tem bastante amistoso, né? Mas no próprio campeonato, na temporada passada, a gente pode ver muito over aqui. Over 1,5, over até mesmo 2,5. Tá? A gente pode abrir mais jogos aqui, a gente vê muitos jogos, né, para over, tá? Eu poderia vir aqui num over 2,5, tá? Até não seria um risco muito grande, mas eu decidi nesse jogo colocar 1,5 tranquilo, porque nós teremos jogos para 2,5 já e aí eu vou deixar eles com esse risco. Se você quiser pegar o 2,5 no live nesse jogo, eu acho uma boa, tá? Acho um bom jogo, mas como eu preciso me preocupar com os outros mercados, com os outros jogos, eu vou deixar esse uma entrada mais segura, mais garantida, over o MFT, beleza? Está em torno de 1,2 a odd. Claro que se você for pegar o 2,5 vai estar com uma odd melhor, mas você tem um risco também maior. Mas, cara, é um bom jogo para 2,5, tá? É um bom jogo para 2,5, sinceramente. O Ghent fora de casa me preocupa, é primeiro jogo do campeonato, deixa eu confirmar. É segundo jogo, né? O Mechelen ficou no 1-1 com o Clube Bruges, o Ghent ficou no 3-2, bom jogo, contra o Kortrijk. Só que, enfim, prefiro não arriscar muito, tá? Se você quiser, o 2,5 aí é um bom mercado, não posso negar, mas ciente do risco, beleza? O Ghent é muito bom para gols. Na última temporada, pô, gostei bastante do Ghent, tá? E claro que está se iniciando um novo ano, digamos assim, para eles, né? Uma nova temporada. Mas acho um bom mercado também. Mas aqui no pré-live vamos recomendar over o MFT, 2 gols na partida, beleza? Próximo jogo nós temos aqui Salzburg contra o Tirol. E aí, como eu falei, teremos jogos para 2,5 em que talvez o risco seja um pouco maior. Por quê? Esse jogo do Salzburg não tem odd para 1,5, não tem odd para back, não tem odd para gol no primeiro tempo. Imagina se talvez uma goleada do Salzburg, porque pelas odds é o que parece. Mas eu não iria com tanta força assim. Vai depender muito do live, como o Salzburg vai se comportar. Claro que é um jogo para gols, não dá para negar isso, né? É um jogo em que nós temos um time zebra e um time super favorito, né? O Salzburg é o melhor time lá da Áustria. Nós temos aqui o histórico mesmo do Salzburg em casa contra o Tirol. Cara, é 5-0, 4-0, 5-0, 5-1. Então, os jogos bem fortes aí do Salzburg, né? O Salzburg que costuma marcar bastante gols jogando em casa, uma média aí, né, de 2, 3 gols por partida. Então, os seus jogos normalmente têm uma média muito boa de over, né? E o visitante não é um dos melhores times, né? Então, acaba sofrendo um pouco com isso. O que eu vejo para esse jogo? Um possível over 2,5 FT, tá? É um bom jogo, não posso negar. Over 2,5 tem odd, 1,26. Já vemos, né, que é uma odd baixa para um over 2,5. Acredita-se talvez, cara, numa goleada do Salzburg para esse jogo. Pelas odds, é o que eu tô vendo aqui, certo? Eu não iria tão forte numa goleada, mas 3 gols é tranquilo, na minha opinião. O Salzburg gosta de
pelo menos na temporada passada, né, estava sofrendo bastante gols. Ele marcava, mas também sofria. A gente pode ver aqui, ó, 1-1, 3-2, 2-1, aí tem 1-0 fora de casa, depois 2-1, 1-1, 2-0, 0-0, beleza. Mas em alguns jogos, cara, tinha esse ambas marcam, acabava sofrendo, mas no fim ainda conseguia ganhar, enfim, né? Então, pô, um 2-1, 3-1 é show pra nós. 2-1, tranquilo, né? Já bate o 2,5 e já fica bom demais aí pra gente, beleza? Próximo jogo, nós temos Viking contra o Bodo. Aí sim, bom jogo pra gols também. Histórico das equipes, sensacional. O Bodo e o Viking, né, nessa temporada estão muito bem para over. Você não vê um jogo 0-0, não vê um jogo ruim, um jogo chato, digamos assim, para gols, né? Histórico entre eles muito favorável, muito favorável. Claro que favorável ao Bodo também, né? Mas eu não vou arriscar num back Bodo aqui, porque o Viking vem numa boa sequência, tá engatado aí 5 vitórias, ou melhor, no campeonato, 7 vitórias seguidas, porque esse aqui foi jogo de Copa e aqui foi jogo de Copa. Então nós temos, e aqui daí foi a derrota pro Mod, pô, o Mod tem que respeitar, né? Mas ó, no campeonato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias seguidas. Então não dá para ir num back, né? Mas, pô, um over, eu acho show de bola. Um over 2,5 aí é muito bom. O Viking em casa, quer ver? Em casa, no campeonato, nós temos apenas aqui não teve 2 gols, aqui foi empate e aqui, né, o restante todos 3-1, 3-1, 4-3, né, pro molde no caso 3-2, 7-3. Então um jogo muito bom para gols, né? O Bodo também geralmente para gols. Então nesse jogo aqui um over 2,5 FT. O over 1,5 não vai ter odd, né? Então um over 2,5 acho um bom jogo também para 3 gols na partida e a odd tá maravilhosa. Talvez o risco do dia é que não tem jogos assim com risco tão grande. Dentre os jogos não tem um que se destaque com um risco tão maior assim. Esse do Vasco, você vai entender o porquê que eu tô falando isso. Porque assim, Guilherme, mas do Vasco será que não é arriscado por ser um jogo do Vasco? O Vasco nos últimos 10 jogos no Campeonato Brasileiro venceu apenas o Cuiabá. Perdeu 9 dos últimos 10. Em casa, essa média dá uma pequena melhorada, porque tem um empate aqui contra o Palmeiras. Se eu não me engano, foi a primeira rodada? Não. Foi a segunda rodada do campeonato. Opa. E aqui, a vitória do Cuiabá, né, que já estava lá no geral. Aí aqui foi Carioca, Copa do Brasil. Se for ver, ainda continua péssimo o Vasco, né? E o Grêmio fora de casa não é uma maravilha. Eu iria de back Grêmio? Não, porque o Grêmio fora de casa, apesar de não ser péssimo, não é uma maravilha, não é o que eu busco. O Vasco tá péssimo em casa, está, mas o histórico entre eles não é favorável talvez ao Grêmio. Então eu respeitando o histórico, por mais que o Vasco vive numa fase péssima, eu não vou de back Grêmio, mas eu vou de lei ao Vasco. Guilherme, o que é lei ao Vasco? Pessoal, lei ao Vasco, não confundam essa odd aqui, tá? Essa odd aqui, ela não tá 3,05 pagando, no caso, 200%. Tá? No lei, na Betfair, para quem opera exchange sabe o que eu tô falando. No lei, a odd ela é diferente, tá? A odd ela muda. Então, nesse caso, ela vai estar pagando aí em torno de 1,5, digamos assim. 1,5 mais ou menos, certo? Que é o valor aí da odd no lei. Digamos assim, 1,5 se fosse no back, certo? Digamos, né? Na casa de aposta, você vai encontrar essa mesma odd de... Vou ver aqui, Lei Vasco, na casa de aposta, você vai encontrar provavelmente o mercado de empate ou vitória do Grêmio e vai estar em torno dessa odd aí de 1,5 que eu tô falando, tá? No Lei Vasco, para quem conhece o mercado de exchange, é contra a vitória do Vasco, que é empate ou vitória do Grêmio, né? Que você encontra... Acho que nas casas de aposta você encontra por empate ou visitante. Uma coisa assim, né? Que daí o Grêmio vai jogar como visitante. Então, nesse caso aqui, Lei Vasco 3,05, a odd do Lei Vasco, tá? Se você encontrar ali numa casa de aposta empate ou visitante, no caso, né? Que é empate ou vitória do Grêmio, que é a mesma coisa que o Lei Vasco, tá? Você vai encontrar uma odd em torno de 1,3, beleza? Então é isso. Não vou dizer que é um risco do dia, porque, pô, eu não vejo o Vasco ganhando do Grêmio esse jogo. A não ser que seja, pô, tá louco, né? O Grêmio vai com o time reserva, o Vasco se inspire. Enfim, né? Eu acho difícil.
pessoal tá até brincando, chamando o Vasco de renda fixa, né? Claro, eu acho que é uma brincadeira, a gente não pode considerar isso, por mais, né, ruim que seja a fase do Vasco, né? Tem gente que é louco e bota a banca toda contra o Vasco. Não também, né? Mas, Grêmio aí, pô, eu acredito que precisa de pontos, né? Tá lá em cima da tabela, por mais que o Vasco precise, o Vasco não tá conseguindo. Então, acho que um Lei Vasco é muito legal. Tem um baita valor esse Lei Vasco, na minha opinião. Beleza? Lembrando, as odds são atualizadas no momento que eu tô analisando. Tô analisando esse jogo à noite, no sábado, então provavelmente você vai pegar até odds melhores, tá? Dependendo do mercado que você for pegar. E Coritiba contra o Bragantino, para finalizar, nós temos um over, aqui, um over 1,5 FT com odd 1,37, um over bom, né? O Brasileirão nos fornece isso. E, pô, eu gosto do Coritiba para gols, porque o Coritiba vem apanhando um pouco, aí consegue vencer uns jogos, mas a gente sempre pode ver aí over. Tem aqui um 0x0 contra o Santos chatinho, a gente sabe, contra o Cruzeiro, que nesse ano não tá muito bem, e contra o Inter fora de casa garantiu a vitória por 1x0. E o Bragantino, muito bom para over, nós temos 2 0x0 aqui, contra o Inter novamente, e contra o São Paulo, e nós temos aqui, né, um jogo chatinho contra o Corinthians, mas no geral também muito bom para gols, né? Eu gosto, tá? Gosto do Bragantino para over. Histórico entre eles não favorece, mas eu vou focar aqui nesses jogos, porque histórico ali, o jogo mais recente foi em 2022, o restante é muito antigo, não posso levar tanto assim em consideração. Né? Aqueles 2 jogos permanecem aqui no jogo do Coritiba, nos jogos do Coritiba em casa, e os jogos do Bragantino fora ainda melhora, na verdade, a odd. Tem apenas esse 1x0 contra o Corinthians. A gente sabe como é que tava o Corinthians, deu uma mudada, né? Mas segurava muito os jogos, ainda tem essa característica, né? Mas enfim, muito bom para over. Talvez esse, vou botar aqui, esse seja o risco do dia. O Lei Vasco eu não acho difícil, o Viking acho um bom mercado, o Red Bull Salzburg só achei as odds muito amassadas para o jogo que eu vi, mas bem provável que bata também. E Gent, cara, 1,5 tranquilo, né? Para finalizar ali, se você quiser pegar até um 2,5 é tranquilo. Recapitulando então, tá? Gent, Mechelen Gent, over 1,5 FT, 2 gols na partida. Red Bull Salzburg contra o Tirol, over 2,5 FT, 3 gols na partida. Viking contra o Bodo, over 2,5 FT, 3 gols na partida. Vasco contra o Grêmio, Lei Vasco, ou seja, contra a vitória do Vasco. Se você opera em casa de aposta, você vai encontrar esse mesmo mercado. Significa a mesma coisa, só que com o nome de empate ou visitante, beleza? Que seria empate ou vitória do Grêmio. E Coritiba contra o Bragantino, over no MFT, 2 gols na partida. Fechou? Finalizamos assim nosso domingão, nossa semana, né, com chave de ouro. Espero que a gente tenha um excelente resultado. Já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Né? Eu queria que você comentasse se o De Olho no Green ele tá sendo positivo para você ou não, Guilherme. Não, tá, só pega o dia ruim, não sei, não tá bom para mim. Comenta aí que a gente vai estar lendo os comentários e a gente está aqui para melhorar cada vez mais e trazer as melhores oportunidades para vocês, beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Amanhã tem mais De Olho no Green, todos os dias aqui para você. Às vezes aí às 7 horas da noite, geralmente durante a semana. Final de semana, como todo o meu tempo aqui em família, mais caseiro, às vezes pode sair um pouquinho mais tarde, como saiu hoje, beleza? Mas sempre ative o sininho que quando cair o vídeo aqui no canal, você recebe a notificação. Fechou? Tamo junto, pessoal. Deixa o seu like, se inscreve no canal e não se esquece, na descrição você encontra o link da Sala Pro para ter ainda mais oportunidades. Fechou? Tamo junto aí, bom final de semana e até amanhã com mais um De Olho no Green. Valeu!